Mas neste caso... Neste caso... O menino, ele pegou a arma do pai. Esse menino, ou seja, devia estar acessível essa arma. Porque por mais que esteja... Sim. Né, ele tem consciência de onde é guardada. Não estava dentro de um cofre, provavelmente. Algo com código. Esse menino, ele planejou... Eu quero que você me ajude nessa parte, não como professora, mas compreender. A psicanalista. Porque, assim, para muitos é um choque. Para muitos está tendo uma opinião, e para outros aqui. Aqui o que eu gosto muito desse podcast é tirar os achismos. Exatamente. Vamos tentar pôr fatos. Este menino já tinha planejado, muito sério, que ele entrar em sites, certo? Ele pegou a arma do pai. Como você avaliaria, de uma maneira, claro, você não pegou um caso para estudar, mas como você, como psicanalista, avaliaria este jovem, esse que cometeu? Eu não sei se ele tem transtorno. Provavelmente. Mas se ele tiver, ainda assim, ele se articulou muito bem. Ele se articulou muito bem porque ele sabia onde estava, ele provavelmente conhecia os lugares onde os colegas sentavam, ele soube como fazer a coisa, tanto que ele não entra atirando em todo mundo, ele buscava pessoas específicas, né? Ou, no caso, a pessoa específica. O que a gente pode pensar aí é que, com transtorno ou sem transtorno, o que eu soube é que ele era xingado e apontado constantemente. Bullying. Exato. Porque o bullying não é um simples xingamento. Outro dia eu até falei sobre isso. Bullying não é um simples xingamento. O que é um bullying? Bullying é uma série de perseguições por causa de um motivo específico. Então, vamos lá. Eu sou alta e magra. Eu passei a vida, as pessoas na escola falando Olivia Palito, magricela, lá vai a magricela. O tempo inteiro. Isso é um bullying. É que antigamente não tinha esse nome. Era um tipo de perseguição ou, enfim. Ou nada. Ou nada. Entretanto, hoje, denomina-se bullying a perseguição constante. Né? Xingamentos, sejam verbais ou seja violência física por conta de um motivo específico. Uma criança xingar a outra porque não é do mesmo time não é bullying. Né? Uma criança bater na outra numa briga não é bullying. E isso confunde os pais, porque eles chegam lá falando, meu filho está sofrendo bullying. Então, por exemplo, é isso que eu quero chegar no podcast, é para isso. Então, há uma diferença. Sim. Aí. Então, por exemplo, falar, porque eu sou corintiano. Não, isso não é um bullying. Não. Bullying é uma perseguição. É uma perseguição que desencadeia naquele perseguido um estresse profundo, uma tristeza profunda, a pessoa não quer mais sair, ela não quer ir mais para a escola, por exemplo, se for no ambiente escolar. Isso entende? caracteriza como bullying. Isso é bullying, entende? É uma perseguição constante por causa de um motivo. Percebe? Tá todo mundo misturando. Então, assim, hoje Sim. tudo é bullying, hoje tudo é preconceito. Então, peraí, vamos separar o joio do trigo. Sim, sim. Não, um xingamento é uma coisa. Me xingou no trânsito, reagiu no trânsito. É uma coisa. Não existe bullying no trânsito. A menos que todos os dias alguém faça isso comigo pelo mesmo motivo. É um comportamento constante. É um comportamento não é assim, constante, pergunta, diário. resposta, acabou, não? Não, isso é um xingamento, isso é uma briga, isso foi um desentendimento, não é um bullying. Para vocês perceberam a diferença do que é um bullying e que não é bullying? Para mim isso foi fantástico, porque deixou muito bem claro. Sim, sim. Então, assim, o bullying é quando é constante. Exato. Você não dá chance do outro se defender. Então, você é maior que ele, tem um grupinho maior. A gente vê isso muito em novelinhas, coisas de adolescente. Existe muito essa narrativa. Então, aquela perseguição faz com que aquele perseguido, uma hora estoure. Ou ele atenta contra a própria vida, né? Comete. Ou ele vai e ataca. Se ele tem predisposição ou se ele tem já um transtorno instalado, aí a gente precisa ver, de repente, o psiquiatra ou o próprio psicólogo. Mas que ele bota para fora isso, coloca. Não, a gente pode ver isso em relação a pessoas que voltam no trabalho, voltam na escola depois de um tempo e praticam as atrocidades, como a gente vê por aí. O que é mais interessante nisso que você falou é que a gente sai um pouco desse perfil, porque acaba saindo do capacitismo, que é uma coisa que me incomoda muito, Sim. E entra para que é realidade. Então, o que é realidade? A realidade é o bullying, um comportamento repetitivo, que há um agressor, né? A vítima. E é assim, por isso que acontece nas escolas, então, porque todo dia a gente vê a mesma pessoa. Exato. Entende?
Como a escola lida com essa situação? Porque agora está bem claro para mim. Sim. O que acontece? A conversa é a melhor forma de agir. Conversas, roda de conversas, trazer temas de fora, deixar essa criança e esse adolescente falar. Isso é o que mais acontece nas escolas. Eu vejo isso acontecendo. Projetos variados, a cobrança mesmo pelo respeito às regras da instituição. Né? Ainda assim, o que a gente vê muito são próprios pais se desrespeitando. Então, o exemplo é que arrasta. Né? A gente pode falar, mas o exemplo é que arrasta. Se você vê tua mãe dizendo, pois eu vou pegar aquela professora e vou dar nela, vou bater nela, ela vai ver, eu posso fazer qualquer coisa também. Pode usar esse linguajar que é o que acontece mesmo. Não é, eu vou dar na cara dela. Aquela ela pilantra tá para não falar o quê? o seu nome. Exatamente. E dessa maneira que você está falando, a gente começa a perceber que será que o problema também não está nos pais? Como eu quero um filho bom se eu não sou um pai bom? Eu faço essa pergunta em várias instâncias. Uhum. Como eu quero um bom filho se eu não sou um bom pai e mãe? Como eu quero um bom aluno se eu não sou um bom professor? Como eu quero que o meu aluno passe de ano, mas será que eu, como professor, passaria de ano? Eu mereço passar de ano? Então, outro dia uma professora falou, olha, eu preciso de ajuda aqui com essa criança que está faltando, vou chamar a mãe, vou fazer acontecer. E eu estava na escola justamente ali, que eu trabalho na Secretaria de Educação, eu fui lá na escola justamente para intermediar uma conversa, para estar numa conversa onde esta professora tinha bastante faltas. E aí eu digo para ela, mas você vai cobrar o quê? Se você está aqui comigo agora por conta das suas faltas. Então, a gente não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Óbvio que a maioria dos professores, eles se desdobram, eles trabalham muito mais do que deveriam para fazer aquele aluno render. E esses a gente reconhece só tocando de olhar. A gente percebe como é a sala. Está tendo, por exemplo, agora as provas externas. A gente vai até as escolas para verificar como anda o SAEB, né, como estão acontecendo. Você entra numa sala, você percebe nitidamente na postura da criança, na forma como ela penteia o cabelo, na forma como ela organiza o material na mesa. Como ela está em casa. Exatamente, porque isso é um trabalho da escola e da família. Vem da família e vem para a escola. Mas você percebe a postura do professor. Sim. O professor alinhado, não estava de salto, não estava de tênis de marca, não. Ele estava alinhado, ele estava numa postura dentro da sala de aula, como líder. E aí entro em outras salas, onde eu olho e vejo, é só você olhar o professor. Porque aí você vê o aluno jogado sobre a mesa, você vê o aluno que não está nem tão bem aciado, você percebe pelo cheiro do local. Então, é ser exemplo. Né? É ser exemplo. Se eu digo, essa professora não sabe o que está falando, a criança com 6 aninhos vai dizer. Quem é você para falar isso para mim? Ele vai dizer. Dulce Almeida, tenho muito te agradecer por hoje. Já foi 1 hora de podcast. Passou muito rápido. Foi realmente enriquecedor, principalmente o assunto de bullying. E eu acho que esse podcast se virá para muitos professores que estão despreparados para bullying. Inclusão, né? Inclusão, bullying. E eu acredito que a Dulce conseguiu abrir muito aqui o nosso espaço. Tomara. Deixar uma conversa bem inspiradora, né? Claro que toda pessoa que vem ao meu programa ganha um presentinho. Essa aqui é a sua caneca. Muito Guarde obrigada. com muito carinho. Vem TV. Muito obrigada. Isso. Eu gostaria... Sabe o quê? Sabe o quê? Tome um cafezinho com ele, hein?